Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. O 2 vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí o 5 vai dizer assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Baseado nessa palavra, eu quero aqui contar para você a restauração que Deus fez na minha vida quando eu tive uma doença chamada depressão. Né? E a depressão que eu tive foi do último estágio. Depressão a gente tem que entender que ela é estágio, né? E eu costumo dizer que eu fui no fundo do poço e tive que encontrar forças para voltar novamente. Eu me lembro que eu estava dirigindo um trabalho na minha antiga igreja e eu recebo uma profecia dizendo para mim, através de uma profeta de Deus, dizendo que eu iria passar pelo vale e que o Senhor me provaria como se prova o ouro no fogo. E se eu passasse, eu receberia a vitória. Só que a gente não espera, né? A gente que é crente, a gente passa por provações, a gente não espera aquilo que vem sobre as nossas vidas. Eu me lembro que era final de ano, quase próximo ao final de ano, isso era novembro, e muita correria após a profecia, um mês, quase beirando 2 meses, e chegando próximo ao final do ano, como eu falei, isso era novembro, quase finalzinho de novembro. Eu me lembro que eu estava numa correria muito grande de trabalho, muito grande, vai e volta, vai e volta. E naquela semana intensificou isso muito mais. E quando eu cheguei em casa, isso era por volta de umas 10 a 11 horas, beirando 11 horas, eu me lembro que eu fui almoçar para voltar novamente para trabalhar. E aí eu cheguei em casa e de repente na minha casa tinha 2 cachorros enormes. E aí os cachorros começaram ali a brigar e eu fui para separar como de costume. Quando eu fui para separar, um dos cachorros, ele me mordeu. Quando eu olhei, não foi nem a mordida do cachorro, né? Só foi algo para acontecer aquilo que tinha que acontecer. Quando eu olho para minha mão e começo a passar mal, e eu só lembro que eu falei para minha mãe assim: mãe, eu tô passando muito mal. E ela me sentou quando eu tinha na minha casa uma varanda enorme, e quando eu sentei na varanda, tava minha tia, minha mãe ali. E aí quando eu lembro que a minha tia veio na minha direção, eu só falei assim: tia, tô passando muito mal, e fui embora. Desmaiei ali. E eu tive uma sensação de que tinha morrido naquele momento, literalmente. Eu me lembro que longe eu ouvi os gritos da minha mãe dizendo: Senhor, não leva o meu filho, não leva o meu filho, não leva o meu filho. E minha tia gritando também, chorando. A minha prima, ela fala que com o meu primo, que quando foi verificar, foi aferir minha pressão, não tinha mais pressão. A bola dos olhos foram para cima e eles pensaram que eu tinha morrido. Olhou para minha mãe, para minha tia, e quando minha mãe viu aquela cena, começou a gritar mais, dizendo: Senhor, só tem promessa na vida do meu filho, não deixe ele morrer. E naquele momento, senti como o meu espírito ele ficava vagando ali, e é como se eu ouvisse, sabe, o clamor da minha mãe naquele momento, dizendo: Senhor, não leva o meu filho. E quando ela falou pela última vez que ela gritou: Senhor, o Senhor tem promessa na vida do meu filho. Quando ela grita, é como se dentro de mim volta tudo a funcionar. Eu vejo como se meu sangue começa a correr novamente pelo meu corpo, e eu acredito que naquele momento o Senhor estava me dando vida novamente. Eu acredito sim que naquele momento era para a morte, mas o Senhor já tinha falado através da profeta que eu iria passar, né, pelo vale, mas o Senhor iria me dar livramento. E quando eu volto, eu já volto diferente. Quando eu volto, eu volto gritando o nome do Senhor. Eu comecei a gritar: Jesus, Jesus, comecei a gritar.
E aí eu comecei a sentir já os sintomas da síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico e depressão. Aquilo foi juntando tudo, e aí eu lembro que na primeira vez que eu fui deitar para dormir, eu não conseguia dormir mais. Eu não conseguia dormir. É como se eu ouvisse vozes conversando no meu quarto e eu queria dormir e eu ficava quieto. Porque eu não queria expressar o que eu estava sentindo, porque as pessoas iam, né, achar, pô, o Thiago tá ficando louco e tal. E aí eu comecei a passar por onde Deus falou que eu iria passar. Eu comecei a sentir a aprovação de Deus e eu me lembro que eu chorava, mas tudo aconteceu foi quando eu também, eu me lembro que dirigindo um trabalho de libertação e eu me lembro que a minha vida de oração com Deus, de propósito de Bíblia, de oração, ela estava ficando mais escasso isso, sabe? E aí Deus, foi uma forma de Deus me chamar a atenção também. Porque para você que trabalha, para você que é um obreiro, para você que é líder, você tem que estar com uma vida de oração diante de Deus. Porque se você não tem uma vida de oração diante de Deus, não tem como você prosseguir com o teu chamado. E o chamado que Deus tinha na minha vida era esse. Deus sempre falou, você tem chamado. E quanto maior você se aproxima, mais eu te guardo. E o Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. É como se eu estivesse trocando o meu momento de comunhão com Deus. O meu cansaço me vencia mais do que isso. Acaba que você, as distrações, né? Ela vai te vencendo, sendo que a Bíblia é bem clara quando fala de Neemias. O que os inimigos queriam fazer com Neemias era distrair eles. O mais lindo de Neemias é que ele não se distrai. E quando o inimigo vem para distrair, ele dá uma resposta. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Além da minha vida material, eu tinha que cuidar da minha vida espiritual. Sendo que uma coisa estava sendo mais priorizada do que a outra. Eu estava priorizando mais a minha vida material, por estar ganhando dinheiro, e a minha vida espiritual, ela estava tipo que ficando, Senhor, obrigado, e dorme, acorda e vai. Não. Deus quer que você priorize a presença dele. Ele tem ciúme de você, eu já quero dizer que ele tem ciúme de você. E se você priorizar mais outras coisas, ele sabe como te achar, assim como ele me achou. E a forma dele me achar foi, eu vou te parar, Thiago. Eu te falei que eu ia te provar, e a aprovação é essa, eu vou te parar. E aí, como eu falei com vocês, eu volto do desmaio, quando eu volto já volto diferente. Eu não dormia mais. É como se o espírito de opressão, sabe, ele me cercava ali. E eu chorava e eu só chorava. Eu fui definhando, em um mês eu fui definhando, eu fui emagrecendo demais. E aí eu, quieto na minha, eu me lembro que eu fui procurar um profissional, né, o pastor Francisco, da Assembleia de Deus de Santa Luzia, hoje falecido, aprove Deus o levar, como aquele homem foi usado por Deus para a minha vida. E quando eu cheguei ali para se consultar com ele olhou para mim e quando ele olhou, ele só pediu, Thiago, faz aqui uma árvore, ele pediu, faz uma árvore aqui pra gente ver, antes de falar qualquer coisa, e através daquela árvore ele começou a falar coisas da minha vida lá da infância. Traumas que eu tinha vivido da infância, traumas que eu tinha vivido, muitos traumas. E ele foi conversando comigo, e eu comecei a chorar, eu só chorava. E ele falou assim, olha, eu posso te indicar profissionais, eu sou um profissional da área, eu posso te indicar outros. Sendo que amigos, ele falou, amigos que eu posso indicar, sendo que você vai tomar medicação e quando você voltar vai vir tudo novamente. E aquele homem foi usado por Deus falando para mim, Thiago, o que Deus manda dizer para você é a sua cura, ela vai vir caminhando, vai vir progressivamente. Com você, eu me lembro até hoje das palavras dele, com você o negócio é diferente. E eu saí dali, o consultório dele era na própria igreja, eu saí dali, e detalhe, o que Deus tinha falado para mim era, se tu suportar, tu vai ter vitória. E a gente tem que entender que a gente que estuda um pouco a parte da medicina, o que é a depressão? A depressão ela é todos os órgãos que se deprimem, né? Então, todos os seus órgãos quando vai se deprimindo, você não tem a alegria, né? Você não sente vontade de comer, você não sente prazer em mais nada, você perde o gosto das coisas.
E eu me lembro que eu e minha irmã, ela tem uma casa em Jaconé, que às vezes nós íamos para lá. E eu me lembro que uma vez nesse estado, eu fui para lá para poder ver se eu melhorava. E aí quando eu cheguei eu olhei para o mar. Gente, sem brincadeira, eu vi o mar cinza. Aquilo me desesperou, eu fiquei em desespero. O sabor da comida já não tinha mais. Só que uma coisa que não me faltava nisso tudo era o desejo de estar na casa do Senhor. Na época eu ministrava louvor na igreja, era líder de jovens, regente de jovens, dirigia um trabalho numa congregação de libertação. Mas Tiago, como que você conseguia? Eu não sei te explicar. Era a força de Deus que vinha sobre a minha vida, sabe? Com tudo o que eu estava passando, o que me dava força era estar ali, era estar regendo jovem, era estar ministrando louvor, era estar dirigindo o trabalho. E eu não queria, é como se eu queria estar ali, sabe? Ali era o meu refúgio. E eu me lembro que quando eu chegava em casa, voltava tudo novamente, era tudo novamente. Eu tinha que enfrentar os meus medos dentro da minha casa. E eu me lembro que com 2 meses eu chorava, eu vinha... Gente, quem sofre, quem tem essa doença, eu quero dizer para você que você que não teve, não leva isso como se é algo qualquer. Não. A depressão, ela tem que ser cuidada. A gente tem que entender que a depressão é algo que tem que ser tratado, é uma doença como qualquer outra doença que tem que ser tratada, tá? E Deus tem levantado profissionais para poder estar cuidando. Então você que está me vendo agora, que sofre com esse mal, você que está me vendo agora, que se culpa, culpa, você procura uma culpa, por que você teve isso? Não é assim. Isso aí a gente não é algo que a gente pega, né? Que a gente quer pegar. É algo que acontece. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele cura a depressão. Eu quero dizer para você que Deus, Ele abate o seu opressor. A Bíblia vai falar na tentação de Jesus, que Jesus, quando ele foi tentado, a Bíblia fala que ele está jejuando 40 dias e 40 noites. E o Satanás foi aonde o Senhor, Satanás está observando o Senhor, e ali ele vai no ponto que ele quer pegar Jesus. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que Jesus naquele momento ele estava com fome. Mas a palavra do Senhor foi bem clara para ele, quando Jesus vira para ele e fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O que eu quero dizer para você, o que cura além do profissional é a palavra de Deus. O que te traz cura além do profissional é a palavra. Então você que está me vendo agora, busca a palavra. Você quer ser curado, além de você estar se tratando com um profissional, busca na palavra. Ora ao Senhor, que Ele tem poder de te curar. E foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, e foi indo. E eu não via, sabe, solução para aquilo. Eu sabia que Deus estava me provando. E tinha dias que eu chegava, eu só chorava, parei de trabalhar. E eu me lembro que eu chorava no meu quarto. Eu falei para você que Deus sabe como te achar. O meu caso foi assim. Deus decidiu me parar para não me perder. E eu me lembro que a minha oração era meio-dia, a minha oração era às 18 horas, a minha oração era meia-noite, a minha oração era 3 da manhã. O Tiago, que não estava buscando mais a Deus com intensidade, agora está orando às 12, às 18, às 0 horas, às 3 da manhã. E ali é como se eu retornasse, sabe? Como se eu tivesse vindo retornando, Deus dizendo assim, Tiago, eu quero você próximo de mim. E eu começava a chorar, e Deus em silêncio. Gente, Deus em silêncio. Mas ainda bem que eu acredito que no silêncio Deus também trabalha. E Ele estava trabalhando a meu favor. E Deus não falava nada. Eu costumo dizer que nem na carne, nem na emoção, vaso se levantava para falar comigo. Porque se levantasse, estava tão carente que eu ia acreditar que era Deus. Olha que coisa interessante. Deus não falou mais nada durante esse tempo de provação.
E eu comecei a ficar mais desesperado porque eu não ouvia a voz de Deus. Mas sabe aquela coisa que você entender que Ele está com você? Mesmo você não ouvindo, mas você sabe que Ele está com você. E aí foram 4 meses, 5 meses, 6 meses naquela provação. E eu fui defiando, eu fui embora, eu estava indo embora. Quando chegou no 6º mês, eu comecei a pedir a Deus para o Senhor me levar. E eu vou falar algo para vocês aqui que é muito sério que eu vou falar. Nesse período de depressão, tinha momentos na minha vida que eu não podia ver, sabe, algo na minha frente, porque eu comecei a ficar tão desesperado que o diabo ele queria começar a vir no meio dessa guerra, sabe? O diabo falava pra mim: Thiago, não tem mais jeito pra você. Não tem mais jeito pra você. A única solução é você morrer. Pede a morte. E eu ouvia a voz do inimigo naquele deserto, sabe? Naquela sequidão que eu estava. E ele falava: pede a morte. E a minha oração era essa, né? Na minha ignorância, né? E eu começava no meu desespero. Eu começava a pedir: Senhor, a minha oração já era assim: não vou aguentar mais. Estou no meu limite. Me leva, Senhor. A minha oração é: me mata. Me tira. Me tira. Eu não quero mais viver. Eu não tenho mais prazer em viver. Eu não tenho mais prazer em nada aqui. O que me resta agora é estar com o Senhor. Eu nunca, Pai, vou intentar contra a minha própria vida, porque eu sei que eu sei para onde eu vou se eu fizer isso. Então, me leva ao Senhor, porque eu acho que essa dor que eu estou sentindo é tão intensa que com o Senhor não tem dor, não tem choro. Me leva para o Senhor. E eu começava a chorar pedindo a morte a Deus. E quando foi no 7º mês, eu me lembro que era um domingo, eu tinha que ministrar o louvor na igreja. Todo domingo eu estava ministrando, eu já não estava aguentando mais ministrar louvor, eu não estava aguentando mais, não tinha mais voz. Eu ficava calado e as pessoas não entendiam, porque eu sou uma pessoa que fala com todo mundo: oi, tudo bom, paz, paz. E as pessoas passavam na rua, eu não queria falar mais, eu queria ficar quieto, as pessoas me chamavam, eu queria correr. Tudo que eu queria era ficar dentro do meu quarto trancado. Tudo que eu queria era não falar com ninguém, não ver ninguém, não estar com ninguém. E eu me lembro que quando foi no 7º mês, era um domingo pela manhã, eu estava no meu quarto, já acordava chorando, eu não queria acordar, eu queria dormir e não acordar mais. Eu estava chorando no meu quarto, chorando, eu lembro da minha mãe abrindo a porta do quarto, falando: Thiago, vai pegar um ar lá fora, você precisa levantar. Minha mãe também passou por esse processo de depressão, tá, gente? E aí ela falou, eu chorava, perguntava: vai passar, mãe? Vai passar? Ela falava: vai passar. E ela falava pra mim assim: eu não posso te ajudar, o que eu posso fazer por você é orar. E ela tinha passado por esse processo também. E eu falava: mãe, tudo que eu quero é que passe. Só que eu não falava pra ela que eu pedia a morte. Eu não falava pra ela que eu estava orando para Deus me levar. Eu sei que parece egoísmo: Thiago, Deus quer salvar um monte de pessoas através de você e deixaria sua mãe. Mas era uma coisa que era incontrolável, sabe? Eu queria cessar aquela dor que eu estava sentindo. Uma dor inexplicável, não tem como te explicar. Só quem sente sabe o que eu estou falando. E aí eu comecei a chorar e eu lembro que nesse domingo, ela falou: vai pegar um ar. Eu falei assim: não quero, eu quero ficar trancado no quarto, eu não quero sair mais. Eu não consigo força mais para a igreja. Quando eu cheguei no meu limite, quando o Senhor olhou para mim e falou: ele não está aguentando mais, foi quando eu decidi ir um pouco pegar um ar. Gente, o sol não brilhava para mim mais, nada. E minha mãe falou assim: faz um favor, uma estratégia para mim sair, vai no mercado ali para mim, o mercado era próximo à minha casa, e compra um negócio pra gente lá e tal. Eu, sem forças, eu falei assim: eu vou. Eu não sei o que me deu, né? Foi o Espírito Santo já trabalhando ali. Eu falei assim: vou lá fora. Aí, no trajeto do mercado, eu ouvi a voz de Satanás falar comigo: você vai morrer. Deus não te ouve mais. Antes de você morrer, todos os carros que você tem, entrega ao seu pastor, porque é isso que vai acontecer com você. Não tem mais jeito para a tua vida.
E eu me lembro que na vinda do mercado eu corri com as bolsas na mão. Eu me lembro de eu deixando as bolsas na cozinha e indo pro quarto, me trancar novamente. Me trancar ali. Eu me lembro que eu fechei a porta do quarto, minha mãe sem entender nada, eu comecei a chorar. O meu choro não era aquele choro, gente, de gritar, sabe, para todos ouvirem. O meu choro era dentro, era interno, eu chorava dentro. Porque eu não queria que ninguém soubesse do que eu estava passando, até porque naquela época, depressão era do diabo. Se você tivesse depressão, você estava em pecado. Que ignorância, gente. Que religiosidade terrível. E eu quero profetizar que toda religiosidade, ela caia por terra. E você aprendendo isso, e com tudo isso, eu ainda procurei profissionais. Não procurei mais porque através de um profissional, Deus já tinha falado comigo. E aí eu, sabe, com medo de expressar, com medo de falar para as pessoas, que eu estava sentindo as pessoas, sabe, acharem que talvez eu estava endemoniado, ou talvez que, pecou e está assim. Não. Eu quero dizer para você, não se culpe. Não se culpe, tá? Não se culpe. E aí eu peguei e cheguei em casa, deixei as bolsas, comecei a chorar, e falei uma palavra para o Senhor: eu não suporto mais. Tira a minha vida. Eu pedi para o Senhor: tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Eu não aguento mais viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais nada daqui. Eu só quero morrer. Eu lembro eu pedindo isso a Deus e comecei a chorar. Chorar. E eu me lembro que conforme eu chorava, eu senti como uma presença, glória a Deus, uma presença lá envolveu o meu quarto. Aquela presença que eu não sentia há 7 meses. Olha que incrível, 7, o número da perfeição. Era Deus me aperfeiçoando e eu não estava entendendo. E eu me lembro que aquela presença começou a invadir o meu quarto, eu comecei a sentir algo diferente. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele chega, oh aleluia, quando o Senhor chega, oh glória a Deus, quando ele chega, a doença, o diabo, ele não divide presença com ele, sabe? E eu lembro que a presença de Deus ela foi envolvendo o meu quarto, ela foi envolvendo. E aquela voz que eu não ouvia há 7 meses, gente. 7 meses. Ele só me fez uma pergunta: Tiago. E eu chorando. Interno. A mente pedindo a morte. Eu não queria falar alto para minha mãe não ouvir. Eu não queria que minha mãe soubesse que eu estava pedindo a morte a Deus. E eu chorando, me leva. E de repente aquela voz linda, aquela voz do nosso doce Jesus, falou: Tiago, calma. Eu abri os olhos para ver se era alguém falando comigo, externo. Eu abri os meus olhos, eu queria ver se era alguém. E eu falei assim: não é ninguém, não é minha mãe que falou, mas não é uma voz feminina. É uma voz masculina, uma voz diferente. Eu fechei os olhos novamente, aquela voz novamente chamou pelo meu nome: Tiago. Aí eu entendi que era o Espírito Santo que estava ali. E eu me lembro que ele fez uma pergunta para mim: você ainda tem forças para me adorar? Como? Olha que incrível. Às vezes parece, a gente lê na Bíblia, toda cura, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta irônica. Deus já sabia. Só que eles tinham que professar o que eles queriam. Deus trabalha mediante a sua resposta. Deus trabalha mediante o teu querer. E aí ele falou assim: tem forças para me adorar? Eu falei assim: Senhor, não tenho. E eu me lembro que Deus me trouxe, era como se fosse um filme de tudo que eu ministrei, de todas as canções, de tudo que eu cantava, sabe? Das canções que eu ministrava, das canções que diziam que haja o que houver, eu vou te louvar, das canções que diziam que a gente, independente de tudo, a gente tinha que entender que ele era Deus. Foi um filme que veio. Eu me lembro de uma canção que a gente cantava: perto quero estar, te louvarei, não importa as circunstâncias, Jó como pode ainda adorar.
incrível. E o Senhor, Ele veio trazendo as ministrações. É como se eu não estava entendendo nesse processo que Deus estava me provando naquilo que eu cantava, que eu ministrava. Eu quero dizer para você que prega, você que canta, Deus vai te provar naquilo que você fala. Não é só sobre cantar, sobre pregar, é sobre você viver. É sobre você viver. E aí eu estava vivendo aquilo tudo. E eu lembro que eu falei, não tenho forças, eu não tenho forças. Ele falou, canta uma canção para me adorar. E eu falei, Senhor, não dá, Senhor, não dá. Ele falou assim, canta, porque enquanto você canta, eu vou te curar. E eu me lembro que sem forças, eu já não tinha força para falar mais, gente. Magro, sabe? E ali em sequidão mesmo. É como se eu estivesse naquele vale de ossos sequíssimo. Eu era os ossos, tá, gente? E como se Deus chegou ali, chegou naquele vale e falou, profetiza. Oh, aleluia. É como de aquele vale, Deus falou assim, vê os ossos. Tá sequíssimo. Então, profetiza. E eu tinha que profetizar ruim. Eu tinha que profetizar quebrado. E Deus falou, me adora. E eu lembro que a canção que marcou minha vida nas ministrações, às vezes que eu vou nas igrejas, às vezes eu canto sempre esse louvor, foi o louvor que me marcou. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. E depois dessa canção, o Senhor falou, canta mais uma. E eu me lembro que a canção que vinha, e quando eu ia cantando, era remédio que descia sobre a minha vida. Quando eu ia adorando, eu levantava, sabe? É como se eu estivesse abaixado, sem força, e eu levantando aos poucos. E Deus falava para mim, canta uma canção que me adora. E eu comecei, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. E quando eu cantava essa canção, eu comecei a cantar. E nisso que eu estou cantando, eu tive a visão. Deus abre a minha visão. E eu vejo aquele opressor que me acompanhou 7 meses. E agora eu vejo ele em visão. Ele do lado de fora da minha janela, meu quarto tinha uma janela muito grande. E conforme eu cantava, ele falava para mim, para de cantar. Para de cantar, você não pode cantar. E quando ele falava, eu comecei a ficar desesperado. Aquela batalha espiritual dentro do meu quarto. E ele falava, para de cantar, você não pode cantar. E quanto mais ele falava alto, eu via a voz do Espírito Santo dizendo, Tiago, canta, Tiago, me adora. Eu quero dizer para você que a adoração, ela tem um poder de cura na tua vida. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você que a adoração, o diabo, ele não aguenta quando você tem um coração sincero para poder adorar o nome do Senhor. E eu criava força, aquilo vinha me criando. E eu lembro que quando eu estava levantando do joelho, a última canção foi a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Eu levantava as mãos e cantava, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. E quando eu cantava, a presença invadiu o meu quarto mais forte. E eu senti eu senti a opressão do diabo ela se afastando. E quando eu olho para a janela, aquilo explodiu. Buf! E ele deu um grito, aquilo explodiu. Foi quando o Senhor, ele falou assim, hoje eu tô te curando. E eu levantei dali. E quando eu levantei, eu já abri o quarto feliz. Eu já abri o quarto, minha mãe olhou pra mim. Eu falei, mãe, Deus me visitou. Deus me curou. E quando eu cheguei na igreja, eu queria que chegasse o culto. Eu queria falar, mãe, se eu encontrar um leão hoje e um urso eu mato.
porque eu sentia a força do Espírito Santo. E quando eu chego na igreja, a mesma profeta que há 7 meses ninguém sabia do que eu estava passando. Eu me lembro que eu peguei o microfone e não falei nada. Eu só fui para cantar. O pastor falou, Thiago, me ministrar o louvor. E quando eu fui para ministrar, a canção que veio nos meus lábios foi Adorador. Quando eu começo a cantar, eu largo o microfone, começo a chorar. A igreja começa a incendiar. A profeta, ela vem lá ela estava como obreira nesse dia. Oh, eu lembro da cena. Aleluia. Ela vinha. E quando ela vinha na minha direção, oh, aleluias. E quando ela veio, ela subiu onde eu estava, colocou a mão no meu ombro, falou no meu ouvido e falou, filho, eu não te falei que te provaria, como se prova o óleo no fogo? Oh. E digo que como tu suportaste, mas tu falaste para mim, Senhor, tira a minha vida. Claro que eu não ia tirar, filho. O que eu tenho para ti é vida. E digo para ti que tenho honra para você também. E dali o Senhor falou comigo, eu lembro que eu chorava e Deus falava, a partir de hoje, o opressor, ele cai da tua vida. E eu tô te curando para mostrar que eu sou Deus. E quando eu saio daquele culto, já saio diferente. O Senhor, ele me curou. E eu quero dizer para você e profetizar agora que a opressão da tua vida, ela está caindo por terra. Vai sim, procura um profissional, eu te aconselho, vai. Mas se for para Deus fazer, Ele vai fazer. Eu quero dizer que Ele cura a depressão. O Senhor cura. O Senhor é especialista em curar. O Senhor é especialista em dar sabedoria ao profissional para cuidar de você. E assim aconteceu comigo. O Senhor, Ele me curou. E eu quero dizer para você, Deus ainda faz milagre. Porque eu fui um agente de milagre. O Senhor fez milagre na minha vida. Eu quero profetizar, como nós lemos aqui no início. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ele restaurou a minha sorte. Eu fiquei 7 meses, como se eu ficasse... A Bíblia vai falar que o povo ali, ele estava exilados, ele estava ali na Babilônia como escravos. E os inimigos oprimiam eles, dizendo, canta uma canção nova. Canta! Canta uma canção nova. Mas aí eles falam, como nós vamos cantar? Eles sentiam saudade de Sião. Saudade, o Sião era um monte onde eles adoravam. Onde o Senhor, para poder trazer o povo para perto, Deus permite eles como escravo. E os inimigos estão oprimidos. Canta uma canção nova, vai lá, canta aí. Só que o que eles fizeram? Penduraram a harpa. Ele não tinha como cantar. E eles começam a dizer, faz, Senhor, nos regressar outra vez a Sião. Oh, aleluia. E assim que eu falava, Deus, me dá uma canção, não consigo cantar mais com alegria. E o diabo falava, vai cantar o quê? Vai falar o quê? Talvez você está me vendo aí, você está em guerra. Talvez você está passando por tanta coisa aí agora, e o diabo está dizendo, vai cantar o quê? Pendura a harpa, não prega mais não canta mais não lidera mais não, mas há poder no nome de Jesus. É Deus dizendo, levanta. É Deus dizendo, eu estou te levantando dessa depressão hoje. Essa opressão da tua vida está caindo por terra. Eis aqui alguém que passou por lá, saiu de lá. Eis aqui alguém que foi no poço, no fundo, mas teve força para levantar. Eu não teria, mas o Espírito Santo falou, vem que eu te levanto. Esse poço que você está, eu quero profetizar, não é o fim. Chegou no fundo, impulsiona para cima. Vambora, é Deus dizendo, impulsiona para cima e vem. Eu seguro nas tuas mãos e digo, eu te tiro hoje. É hoje que eu te curo, é hoje que eu liberto. E tu terás testemunho para contar. Assim te diz o Senhor. Deus te abençoe. Deus guarde a tua vida. Transmite esse testemunho para alguém que precisa. E diga, Deus ainda faz milagre. Graça e paz.